Boa noite, Igreja Batista Governador Portela, irmãos e amigos do Facebook. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É bom nós estarmos aqui novamente. Eu fico feliz porque a gente está encerrando o estudo em 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Se você de repente perdeu algum dos estudos, nós temos lá agora até uma página no YouTube que você consegue ver os estudos anteriores. Nós começamos lá no primeiro capítulo de 2 Timóteo e agora estamos no último capítulo de 2 Timóteo, encerrando esse estudo hoje, né? É uma carta linda, o final eu acho também muito bonito e muito edificante, tá bom? Nós vamos estar agora louvando uma música que todos nós já pelo menos ouvimos uma vez. É uma música bem conhecida do pastor Ademar de Campos, Grande é o Senhor. Amém? Pode louvar conosco aí da sua casa, tá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
Deus e Pai, te louvamos, ó Pai amado, pelo teu infinito amor para com as nossas vidas. É por causa desse teu infinito amor que podemos estar reunidos aqui através desse ambiente online, mais especificamente aqui através do Facebook, mais tarde através do YouTube. Ó Pai amado, para estudar a tua palavra, para conhecer e nos aprofundarmos mais no teu amor, ó Pai. Que o Senhor fale, Senhor Deus, a cada mente, a cada coração, que possamos aprender mais de Ti e que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando e nos guiando em toda a verdade. Abençoa cada pessoa que está aqui ao vivo, Senhor Deus, e abençoa também, ó Pai amado, cada um que terá acesso a esse vídeo, a esse conteúdo mais tarde. Ó Pai amado, nos guarda em meio a essa pandemia, guarda os nossos queridos, abençoa os nossos governantes, abençoa as autoridades, abençoa as equipes médicas. Ó Pai amado, guarda-nos, ó Pai amado, para a Tua honra e Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém. É muito bom a gente estar junto, né? Tá pedindo para minha esposa guardar o violão e abrir a janela. A gente está fazendo aqui propaganda da camisa Casados para Sempre, é um curso que nós fizemos e agora nós também ministramos, né? Licença. Se Deus permitir, acabando esse período de quarentena, quem sabe nós não iniciamos uma nova turma de Casados para Sempre. Mas nós estamos hoje aqui para falar de um Deus que nunca nos abandona. Esse é o tema do estudo nessa noite. Está em 2 Timóteo, se você tiver a tua Bíblia aí perto, bom é você de repente pegar a Bíblia de papel, porque aí você fica com a tela do celular e a Bíblia de papel. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Lembro mais uma vez que nós estudamos toda a carta de 2 Timóteo. Se você ainda não viu, você pode ir lá no feed do Facebook, pegar o primeiro estudo, ou no YouTube. Graças à minha esposa que teve a ideia de botar no YouTube, e ao meu amigo pastor Júlio, que me ensinou a baixar o vídeo do Facebook para botar no YouTube. Nós temos agora um canal no YouTube também com esses vídeos, tanto de estudo quanto de mensagem. Amém? Nós já louvamos, já oramos e agora nós vamos para o nosso estudo. Você está com a sua Bíblia aí? Ou caneta e papel também, se não tiver a Bíblia à mão aí, a caneta e papel também serve para nós estudarmos. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 9 em diante. Amém? Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Antes, irmãos, eu preparei aqui, me perdoem, ao vivo tem isso, né? Antes eu preparei aqui um resumão. Só para a gente entrar aqui no espírito da carta. Uma carta endereçada a Timóteo. Paulo está prestes a morrer. Paulo está numa prisão que chamava Marmetina. Ela é uma prisão meio que subterrânea em Roma, um lugar muito frio, um lugar muito úmido, esperando o julgamento. Ele morre decapitado. Aparentemente a última carta a ser escrita. Uma carta muito emocionante que visa encorajar Timóteo no ministério, encorajando Timóteo também a ir até Paulo. E aqui a gente vai ver a parte que Paulo pede para Timóteo ir até ele. Eu quero destacar aqui 4 passagens, né? Uma praticamente em cada capítulo. A primeira é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Vou ler aqui rapidamente. Não vou explicar esses versículos, porque eles já estão explicados nos estudos anteriores, mas quero acenar porque são versículos muito importantes, né? Na minha visão, é a linha melódica da carta. Primeiro, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que você ouviu de mim na minha presença e de muitas testemunhas, isto mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para que possam instruir a outros, a transmitir a outros. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E capítulo 4, versículos 6 e 7.
Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Então a gente tem aí um resumão bem rápido nesses primeiros minutos de toda a carta de 2 Timóteo ao apóstolo Paulo. Agora nós vamos a partir do versículo 9. A gente já viu o tema, né? E agora Paulo está falando para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do 9, nós vamos até o final. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Daqui a pouco a gente dá prosseguimento a partir do versículo 16, tá bom, irmãos? O que acontece aqui? Esse aqui é um dos principais objetivos de Paulo. Ele queria se despedir do seu filho amado na fé, do seu filho amado Timóteo. Ele sabia que estava prestes a morrer e que de repente seria a última oportunidade de encontrar Timóteo. E assim como muitas vezes nós temos um parente que está mal, que está de repente num leito de morte, a gente quer ir se despedir, quer ir dar o último abraço, né? Quer ver pelo menos. É um trauma muito grande quando a gente não consegue ver os nossos amigos, nossos parentes mais próximos, perto da hora de eles estarem partindo. Então Paulo fala, procura ter comigo depressa. Vem depressa porque eu não sei quando vai ser esse julgamento, né? Eu já passei por um julgamento, daqui a pouco a gente vai ver aqui um primeiro julgamento. E Paulo só não tinha sido morto ainda porque ele era um cidadão romano. Ou seja, para se matar um cidadão romano, a burocracia era um pouco maior. Mas graças a Deus, sendo um cidadão romano, ele tinha mais oportunidade de falar e de pregar o evangelho, e a gente vai ver aqui mais à frente. Mas é uma urgência. Ele dá uma ordem para Timóteo: vem comigo depressa, vem ter comigo depressa, vem me visitar, eu preciso te ver, a coisa está feia, vem depressa, né? E aí ele coloca o motivo. Ele, o apóstolo Paulo, por que dessa urgência? Ele está perto da morte, ele está com muita saudade de Timóteo, tem bastante tempo que ele não o vê. Ele é abandonado por alguns discípulos, né? E ele também tem necessidades. Ele fala, traz a capa e os livros, os pergaminhos, né? A gente vai ver mais aqui à frente no decorrer. E aí ele começa, por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, o primeiro personagem que aparece aqui é Demas. Demas, ele fazia parte da equipe ministerial de Paulo. Ele fazia parte das caravanas missionárias de Paulo, das viagens missionárias de Paulo. Ele aparece algumas vezes na Bíblia, em especial com a equipe ministerial de Paulo, em Filemão capítulo 1, versículo 24. Paulo fala que Demas, amando mais a este mundo, o abandonou. De repente isso contrasta com o versículo 8, que Paulo ele fala o seguinte no versículo 8 aqui, que nós não lemos porque estudamos na semana passada. Desde agora me está guardada a coroa de justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, tem os que amam a sua vinda, os que amam a vinda de Jesus, e tem também os que amam este mundo. E Demas se desviou. Infelizmente isso acontece em nossas igrejas. Pessoas às vezes que têm até posição de liderança se desviam. Isso aqui não é novidade, já aconteceu na primeira equipe ministerial. Paulo aqui era como se fosse um missionário sênior e treinava vários missionários. E Demas deserda, vai embora. É uma consequência, o Senhor nos deu liberdade.
né? A gente não sabe se depois ele é restaurado, se depois ele se reaproxima, se ele apostata da fé totalmente. Não sabemos o fim de Demas, mas sabemos qual pode ser o nosso fim. Então escolhamos perseverar, escolhemos ficar com o Senhor, mesmo sofrendo. De repente, uma das coisas que também afastou Demas foi o sofrimento, porque é bem mais fácil não ser cristão. Todos aqueles que querem viver piamente, a carta já disse, sofrerão perseguição. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguição. Então o cristão, ele vê o mundo espiritual, ele tem uma batalha em oração pelas pessoas, ele ama as pessoas, ele é acusado. De repente, assim, de uma maneira bem chula, é mais fácil ser mundano, é mais fácil chutar o balde. Mas a gente tem que saber que mesmo nos momentos difíceis o Senhor nunca abandona. Então vale a pena permanecer com Cristo. Vale muito a pena. Embora o mundo pareça ser um caminho mais fácil, né? O caminho largo, a porta larga, ele conduz à perdição. Ele é mais fácil aqui agora, mas no futuro vai ser muito mais difícil. Vai ser choro e ranger de dentes. Bom, o segundo personagem que aparece aqui é Crescente, que foi para a Galácia. Esse é um dos personagens que nós não temos muitas informações na Bíblia. Galácia pode ser tanto Gália, né, ao norte da Ásia, ou pode ser também uma província na Turquia. Naquela época tinham lugares com os nomes iguais, tanto que você tem 3 Antioquias. Você tem a Antioquia que Paulo foi enviado, tem a Antioquia de Pisídia e, se não me engano, Antioquia de Bitínia. Ou seja, muitos nomes repetidos na época, né? E nós não sabemos ao certo nem quem é Crescente e nem onde ficou a Galácia. Temos alguma ideia. Mas o que nós podemos afirmar com certeza é que, embora Demas tenha abandonado a obra do Senhor, Crescente prosseguiu. E não só Crescente, ele envia Crescente para a Galácia, ele envia Tito para a Dalmácia, né? Ou seja, Tito, que já é bem conhecido, inclusive depois de 2 Timóteo vem a carta para Tito, que também é um filho na fé de Paulo. Ele é grego, ele não é judeu, ele é grego. Ele aparece muitas outras vezes na Bíblia, né? E a sua carta pastoral, quando Paulo manda uma carta para Tito, ele fala assim: Tito é meu filho na fé. Era uma pessoa de confiança de Paulo, era uma pessoa que Paulo enviava para as outras igrejas. E aqui, Tito, que quando Paulo escreve a carta de Tito, ele está pastoreando em Creta. Agora aqui, Paulo manda Tito para Éfeso, tá bom? E ele fala assim: somente Lucas está comigo. Esse Lucas, irmãos, ele é um personagem bíblico muito precioso, muito importante. A gente crê que ele era um escravo, mas não um escravo assim no termo pejorativo. Ele era um empregado da época e era médico. A gente crê que ele era empregado de Teófilo, tanto que ele escreve a carta de Lucas a Teófilo e tinha seu patrão como amigo, né? A Teófilo. Escreve também o livro de Atos a Teófilo, né? Então Lucas é escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. A partir de Atos capítulo 16, Lucas ele fica exclusivamente narrando as viagens missionárias de Paulo, porque Lucas acompanha Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas era um discípulo de Paulo, ou seja, Lucas era médico. Lucas foi o primeiro historiador da igreja, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né? Ele é o primeiro historiador da igreja. Lucas era um missionário, né? Lucas também era um escritor, né? Então, de repente, pode até ter sido Lucas que escreveu essa carta para Paulo. Uma pessoa muito importante. E se Paulo ficasse doente, Paulo tinha um médico ao lado dele, né? Olha que bênção. Mesmo naqueles momentos finais, Paulo foi abençoado com um médico ao lado dele, né? E embora Paulo tenha falado somente Lucas está comigo, Lucas era uma pessoa muito importante, com muitos dons, né? E era um servo fiel. Agora aqui, prosseguindo no versículo 11, ele fala: encontre Marcos e traga-o junto com você, porque ele me é muito útil para o ministério.
Aqui é interessante falar de Marcos, também conhecido como João Marcos, pode também ter sido o escritor do Evangelho de Marcos, é que Paulo ele tem um problema com Barnabé por causa de Marcos. Os estudiosos da Bíblia creem que esse João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé é o primeiro companheiro de Paulo nas viagens missionárias. E aí ele leva João Marcos na sua primeira viagem, em Atos 13. Só que João Marcos deserda, né? João Marcos, ele, uma hora no meio da viagem, ele dá para trás. Isso está lá em Atos capítulo 13, versículo 13. Se você quiser anotar. E aí depois, em Atos 15, Barnabé quer levar João Marcos com eles novamente. Paulo, ele se opõe. A gente não sabe porque João Marcos abandonou a primeira viagem missionária. A gente não sabe se ele ficou doente, não sabe se ele teve medo, não sabe se ele teve saudade da família, né? Ele era um jovem, né? Aqui João Marcos já está mais maduro. Mas eu sei que Barnabé não abriu mão. Falou assim, não, quero levar João Marcos. João Marcos é útil para a obra. Paulo falou, não, eu não vou levar. O negócio foi tão intenso que eles se dividiram, irmãos. Paulo foi com Silas para um lado e Barnabé com João Marcos para o outro lado. A gente não sabe assim a história de Barnabé e João Marcos em suas viagens missionárias, porque Lucas fica com Paulo. Então Lucas até narra a história de Paulo e Silas ali em Filipos, aquele capítulo do carcereiro, que o carcereiro é salvo. O 16:31, a fala de Paulo ao carcereiro é muito famoso. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa, né? É nesse contexto. Lucas já está com Paulo, né? Lucas já está viajando com Paulo. João Marcos e Barnabé já estão para outro canto. Paulo não quer saber de viajar com João Marcos. Aqui Paulo fala assim, me traga Marcos. Traga Marcos junto com você, porque ele é muito útil para o ministério. Aqui a gente vê um servo de Deus que, embora sendo tudo que Paulo foi, né? Irmãos, se vocês quiserem fazer perguntas aí no comentário, algumas perguntas sobre o texto que a gente está falando, podem fazer, que a minha esposa está de olho. Depois, no final, eu posso responder algumas perguntas, dependendo do tempo, tá? Mas aqui Paulo ele demonstra, apesar de Paulo ser tudo que ele foi, representar tudo que ele representou, escritor de aproximadamente 13 cartas, das 27 cartas do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, ele é escritor de 13 cartas, né? Paulo ele ser o primeiro teólogo, o primeiro missionário aos gentios, ter sido, de repente, podemos afirmar que Paulo foi um dos homens mais usados ali por Deus, pela questão de ser celibatário, não ter família, ser fazedor de tendas, né? Paulo foi um homem incrível, é um homem que eu tenho profunda admiração. Aqui, ele muda de opinião em relação a uma outra pessoa, a João Marcos. Antes, aquele servo que era inútil para a obra, não quero viajar com ele, agora ele é útil para o ministério. Paulo, ele quer, de repente, instruir João Marcos, ele quer encorajar João Marcos. Paulo, ele muda de opinião em relação a pessoas. As pessoas mudam, irmãos. Às vezes as pessoas falham com a gente lá atrás, mas de repente hoje elas podem ser diferentes. Nós também mudamos, podemos estar diferentes, né? Então é interessante aqui esse exemplo de Paulo. Nós temos que ser humildes a esse ponto, a mudar de opinião em relação às pessoas. Olha o que é aqui. A humildade do servo de Deus que pode mudar de opinião em relação às pessoas. As pessoas mudam e nós também mudamos. Nós estamos sendo renovados pelo Espírito do Senhor. Amém? Vamos prosseguir aqui. Versículo 12. Aqui, versículo 12, você tem mais um que Paulo está enviando. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso, né? Éfeso é uma igreja conhecida, né? Então Paulo envia Tíquico para Éfeso. Tíquico também era da equipe ministerial de Paulo. Ele aparece aproximadamente 5 vezes na Bíblia. Mas a vez que tem mais informações sobre Tíquico, e aí eu vou ler, porque a gente já falou sobre Tito, Crescente, Demas, falamos sobre o próprio Timóteo, vamos falar um pouco mais. Em Efésios 6:21,
Paulo ele faz um elogio muito bonito a Tíquico. De repente nós podemos querer também um dia ser elogiados assim. Olha o que ele fala em Efésios 6:21 sobre Tíquico. E para que saibam como eu estou e o que eu estou fazendo, isso para os Filipenses capítulo 6, versículo 21. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhe dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Tíquico era uma pessoa de confiança de Paulo, ele envia Tíquico para Éfeso, de repente, para que ele fique no lugar de Timóteo, para que Timóteo possa ir visitar Paulo. Entendeu? Porque Paulo fala assim, vem Timóteo, mas quem vai ficar no lugar de Timóteo em Éfeso? Estou enviando Tíquico para Éfeso, tá bom? Pode ser algo que tenha acontecido. E aqui a gente vê, irmãos, que o impressionante é que a obra missionária não para. Paulo, ele está preso, Demas abandona Paulo, mas Crescente fica com Paulo. Então Paulo envia Crescente para a Galácia, Paulo envia Tito para a Dalmácia. Aqui Paulo ele envia a Dalmácia, eu esqueci de falar, para onde Paulo enviou Tito, pode ser que seja ali a Europa, onde hoje é a Iugoslávia, a Croácia, a Bósnia, por ali, né? Ou então eles estavam expandindo. Então Paulo manda Tito para Dalmácia. E ele também manda Tíquico a Éfeso, de repente para substituir Timóteo. Continuando, versículo 13. Então Paulo fala assim, ó, quando você vier, você vê que no versículo 9 ele fala assim, ó, empenha-se em vir comigo o mais depressa possível. No versículo 13 ele toca no assunto de novo. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui eu aprendo muito com Paulo. Primeiro eu aprendo que Paulo, mesmo perto de morrer, queria se cuidar. Porque ele pede para trazer a capa. E mais à frente a gente vai ver que ele fala, procura vir ter comigo antes do inverno. Porque vai que ele não morre, vai que ele não é condenado à morte, mas de repente vai querer morrer de frio. Não, ele fala, traz a capa, porque eu vou precisar da capa para me aquecer, para me manter vivo, para continuar sendo útil na obra do Senhor. Porque mesmo Paulo ali preso, ali ele estava numa prisão, mas ali era um quartel-general dos missionários. Ele podia ser visitado, ele podia mandar cartas, ele podia aconselhar, né? A gente crê nisso. De repente alguns soldados eram cristãos, mesmo de repente proibindo a visita, alguns soldados cristãos traziam alguém para ele ver e abençoar, levava cartas, né? Trocava, de repente ele tinha algum buraco que ele se comunicava, conseguia se comunicar com os discípulos, né? E tinha muitos soldados cristãos naquela época, inclusive o próprio discípulo, que é chamado Jorge pela tradição católica. A gente não sabe se toda a tradição fala a verdade, mas esse discípulo chamado Jorge foi um soldado romano, né? Era um guerreiro e crente em Jesus. Hoje a tradição católica comemora o dia dele. Nós não veneramos ele como santo, porque todos nós somos santos, né? Todos nós somos separados por Jesus Cristo, mas ele era um soldado romano, né? Traz a capa e traz também os livros. Você vê um homem tão sábio, um homem tão usado por Deus, com tanta informação, ele ainda queria saber mais, adquirir mais sabedoria, relembrar algumas coisas, ter novas interpretações. Que exemplo para nós, né, irmãos? Que exemplo. É um exemplo para mim, né? Um exemplo que eu não posso parar de estudar. Eu não posso parar de querer conhecer mais do Senhor, né? Nele está a vida. Para quem iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Ele falou, toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para corrigir, para exortar, para nos preparar para toda boa obra perfeitamente, né? Então, Paulo ele pede os pergaminhos, ele quer ler, ele quer se preparar. Mesmo estando perto de morrer, ele quer se preparar. Então, se anime e prossiga no Senhor. Amém? É um grande exemplo. Agora ele vem para um outro. Primeiro que ele faz um comentário negativo é Demas, que amando o presente século abandonou. Ele também fala aqui, agora no versículo 14, de Alexandre o Ferreiro. Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez.
Aqui a gente lembra daquele versículo, né? Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, Paulo ele não quer amaldiçoar, não quer, né? Embora na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 20, Alexandre aparece na companhia de Emineu, e Paulo fala que entregou eles a Satanás, que já desistiu de ensinar eles, porque eles eram líderes hereges na igreja. Eles queriam infiltrar coisas assim em relação à genealogia, que a ressurreição é só espírito. De repente era um princípio de gnosticismo, em que se falava que só o espírito é bom, que as pessoas já ressuscitaram, né? Mas eu acho que esses males que o Alexandre Latoeiro fez para Paulo estão relacionados ao seguinte, irmãos. Primeiro, que discutir com algumas pessoas que são bitoladas, que são idólatras, que não têm a mente aberta para serem mudadas, é perda de tempo. Então, de repente, um desses males fez Paulo perder tempo. Um dos segundos males é que quando você tem uma conversa com uma pessoa, geralmente tem outras pessoas olhando. E, de repente, tinha algumas pessoas novas na fé, alguns novos cristãos lá em Éfeso. E essa discussão entre Paulo e Alexandre Latoeiro, entre Emineu, entre Fileto, parece que os três andavam juntos ali, eram líderes hereges em Éfeso. Parece que essa discussão escandalizava outras pessoas. Parece que essa discussão, eles tiravam algumas pessoas do verdadeiro evangelho, de serem discípulos de Jesus para serem discípulos dele. Então, creio que esse tenha sido o principal mal. Então, Paulo alerta Timóteo, tome cuidado, versículo 15 da segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Tome cuidado com ele e também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, esse Alexandre Latoeiro, Paulo fala assim, toma cuidado. Ou seja, irmãos, nem todo mundo tem boa intenção. Então Paulo dá um conselho para o seu jovem discípulo. Tome cuidado, você sabe o que ele fez. Ele pode até mudar, né? Ele pode até mudar, assim como João Marcos mudou, né? Mas tome cuidado com ele. Você conhece, você sabe o que aconteceu. Agora a gente vai prosseguir a partir do versículo 16, vamos até o final, o 22. Se você chegou agora, nós estamos lendo a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, né? E agora nós vamos até o 22, a partir do versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Aqui é maravilhoso isso, porque embora Paulo ele fala que na primeira defesa dele todos tenham abandonado, ele está morrendo assim como o Senhor dele, ele está morrendo assim como Cristo. Jesus também foi abandonado pelos seus. Mas quando nós somos abandonados pelos homens, nós sentimos uma coisa linda, que é a presença mais forte do Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes nessas fraquezas nós somos fortalecidos no poder de Deus. Essa é uma característica dos heróis da fé. Da fraqueza eles tiram força, Deus os coloca cheio de força. Então ele fala assim, ó, todo mundo me abandonou. E que isso não seja posto, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Se de repente, como Jesus falou na cruz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha que bênção, irmãos. Ainda Paulo estava ali sendo acusado, né? Ele está ali em julgamento, ele pode ser condenado à morte ali, mas ele louva porque o Senhor esteve ao lado dele, ele conseguiu pregar o evangelho mesmo nessas circunstâncias. Ele não estava capisbaixo, ele estava anunciando um Cristo vencedor, um Cristo que venceria a morte. Muitos gentios ouviram. Era o amor de Paulo pregar a palavra. E até nos seus últimos dias de vida ele está pregando a palavra, graças a Deus por isso o Senhor estava ao lado dele, ele tinha essa certeza. Embora muitos homens o tivessem abandonado, o Senhor permaneceu ao lado dele. E o Senhor também permanece ao seu lado.
Às vezes muitas pessoas queridas na sua vida se vão. Algumas não escolhem isso, vão mesmo. É a obra que está continuando, é Tito indo para a Galácia, é Tíquico indo para Efésia, é Crescente indo para a Dalmácia. Algumas o abandonam, como Demas o abandonou. Algumas pessoas fazem muito mal a nós, causam muitos males, como Alexandre Latoeiro, mas o mais importante é que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre do nosso lado. Uma vez que eu entrego a minha vida a Deus através de Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor vai estar sempre comigo. Na verdade, Ele entra em nós através do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 fala isso. Todos quanto ouviram o Evangelho da Salvação e creram foram selados com o Espírito Santo na promessa. Então, esse aqui tá, não sei por que isso não acontece, mas aconteceu. Voltando, Paulo, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você crê no Evangelho da Salvação, se arrepende e crê, o Espírito Santo entra em você e Deus nunca mais o abandona, assim como não abandonou Paulo. E ele fala, eu fui liberto da boca do leão. Aqui Paulo ele usa uma figura de linguagem. Porque como cidadão romano, ele não seria colocado no Coliseu. Ele não seria espetáculo para os gentios, não seria o circo do povo. Ele não podia ser condenado a essa pena de morte. Tanto que Paulo foi decapitado. É menos ruim, é menos sofrimento, né? Mas muitos cristãos foram para a boca do leão. Muitos cristãos naquela época foram perseguidos, jogados na arena, e muitos glorificavam a Deus mesmo nessa situação e louvavam a Deus, assim como Paulo nos seus últimos minutos de vida, dando testemunha da bênção que era pertencer ao Senhor que venceu a morte. Mas dessa vez Paulo foi liberto, né? Ele fala, fui liberto da boca do leão. E agora vem um dos versículos mais lindos dessa carta. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Olha que bênção, eu vou até ler ele no final de novo para nós terminarmos com ele. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Irmãos, essa é uma certeza linda demais. Linda demais. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nossa, é emocionante. Emocionante principalmente porque Paulo ele não está falando aqui que ele não passaria pela morte. Porque ele falou aqui aqui no capítulo 4, versículo 6, que ele já estava morrendo. Então ele fala no 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele quer se despedir de Timóteo. Ele sabe que vai morrer, mas ele sabe que mesmo em meio à morte, ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo da morte. Ele vai ser salvo de toda obra maligna. E ele vai ser levado a salvo para o reino de Deus. Essa é a maior esperança do cristão, irmãos. Nós estamos aí numa época de pandemia, numa época em que nós estamos na nossa casa. Nós temos receio de pegar essa doença, receio de termos complicações. Mas ainda que venhamos ter, podemos ser curados ou não curados, o Senhor nos livrará de toda obra maligna. E essa é uma certeza que Deus quer que todos tenham. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, né? E é muito lindo Paulo falando isso, né? A gente prossegue na carta, versículos 19, 20, 21 e 22. Dê saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inferno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Aqui a gente Priscila e Áquila são amigos de Paulo, eles tinham até a mesma profissão de Paulo. Se eu não me engano, no ano 52 depois de Cristo, o imperador romano expulsa todos os judeus da capital do Império de Roma. Priscila e Áquila são expulsos e vão para Corinto. Lá em Corinto, eles conhecem Paulo, eles tinham a mesma profissão. Eles eram um casal que faziam tendas na época, faziam barracas.
era algo muito vendido, as pessoas viajavam, ficavam em tendas, né? E Paulo, ele não dependia da igreja, ele fazia as barracas, vendia, né? E desse trabalho dele, ele conseguiu o sustento dele para abençoar as pessoas. Essa é uma característica de Paulo que existe até hoje. Eu também procuro ser um fazedor de tenda. Embora eu já tenha recebido ajuda de igreja, meu principal salário vem do Corpo de Bombeiros. Eu sou bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. Então, o sustento da minha família vem do Corpo de Bombeiros. Atualmente, eu não recebo nada de igreja nenhuma, mas graças a Deus consigo sobreviver porque também me considero um fazedor de tenda, né? Um pastor fazedor de tenda. Para a graça de Deus, não é para me engrandecer, mas é para a graça de Deus, né? Então, Priscila e Áquila eram fazedores de tenda. E aqui eles tinham se mudado para Éfeso, de repente para ajudar Timóteo nessa igreja de Éfeso, ou para expandir ali na cidade as missões, né? E tinha também a igreja que se reunia na sua casa. A casa de Onesíforo já foi citado aqui, porque Onesíforo ele era alguém muito especial. Ele foi procurar Paulo lá em Roma, procurou diligentemente até achar, e ele fez muitos bens a Paulo, né? É alguém muito querido. Aqui eu tenho escrito, né, que quando Paulo foi para Éfeso, em Atos capítulo 18, versículo 18, Priscila e Áquila foram para Éfeso também. Aí aqui em algumas versões aparece Prisca. Prisca é um diminutivo de Priscila. É interessante também nesse casal, são muitas informações, né? Mas o interessante aqui também nesse casal, na vida deles, é que sempre quando eles são falados, Priscila vem em primeiro lugar. E numa sociedade machista, como era a época da escrita, isso queria dizer que Priscila tinha uma certa liderança na igreja. Priscila era uma mulher muito usada, até o fato dela ser citada, porque muitos outros homens aqui têm mulheres, mas ele não cita os homens e suas mulheres, mas ele cita Priscila e Áquila, ele ainda cita Priscila primeiro. Algumas pessoas falam que Paulo tinha certa resistência com as mulheres, mas isso aqui é uma demonstração que não. Tanto que Priscila é citada até primeiro que seu marido. De repente, a gente vê alguns casais, a gente conhece alguns casais nas igrejas, em que as mulheres falam mais, em que as mulheres fazem mais, e o marido às vezes é meio caladão, né? A gente crê que isso aqui de repente é o caso de Priscila e Áquila, um desses casais diferentes, uma dessas mulheres preciosas que nós temos tanto na igreja, né? Que trabalham, que ajudam, era Priscila. Priscila e Áquila, e agora Erasto ficou em Corinto. Erasto pode ter sido duas pessoas aqui, irmãos. Ele aparece duas vezes na Bíblia. Uma como mensageiro que Paulo envia a Macedônia. Deixa eu ler aqui para os irmãos onde está isso. Em Romanos 16. Não anotei, mas ele pode ser o mensageiro que Paulo envia a Macedônia, está lá em Atos. Não sei, eu posso dar a referência depois aqui para os irmãos. Ou ele pode também ser um tesoureiro de toda a cidade de Corinto, porque existia um tesoureiro em Corinto chamado Erasto. Isso está em Romanos capítulo 16, versículo 23. Muito provavelmente esse tesoureiro era uma pessoa muito importante. Ele tinha a função de tesoureiro da cidade, né? E era cristão em Jesus. Então, em muitas igrejas nós temos pessoas importantes na sociedade, mas todos nós somos... voltando... nós temos muitas pessoas importantes, às vezes, no mundo aí fora na igreja. Nós temos desembargadores, nós temos juízes, mas perante Deus, todos são iguais, todos são importantes. Embora Erasto fosse uma pessoa muito importante aqui, Paulo cita só o nome dele, não cita o título, né? Se é que Erasto realmente era o tesoureiro de Corinto. E toda vez que ele é citado, a gente descobriu isso, né? Porque escavações arqueológicas dizem que essa praça foi construída na gestão de Erasto. Ele é meio que um serviço ali de obras públicas na sua tesouraria, né? Por isso que a gente sabe disso. Trófimo deixei doente em Mileto. E aqui fica uma pergunta, irmãos. Fica uma pergunta. Será que Paulo orou para que Trófimo fosse curado? Cremos que sim. Cremos que quando nós vemos um amigo, um companheiro nosso de viagem, né, doente, nós oramos para que eles sejam curados. Quando a gente vê um companheiro nosso de igreja
doentes, nós oramos para que eles sejam curados. E Paulo curou muitas pessoas no seu ministério. Paulo, inclusive, ressuscitou um jovem chamado Eutico, que caiu de uma altura enorme e morreu. E Paulo ressuscita Eutico, mas não consegue curar Trófimo. Deus não quer. Deus é o Senhor. E Ele tem os caminhos dele. Alguns são curados, outros não são curados. Mas sendo curados ou não curados, vemos a glória de Deus. Sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E isso não é um motivo para desanimarmos, para deixarmos de seguir o Senhor, né? Pelo contrário, que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Amém? Deixei Trófimo doente em Mileto. Venha antes do inverno. Então é a terceira vez nessa pequena passagem que Paulo insiste para Timóteo vir, e vir depressa, vir rápido, vem antes do inverno, que eu não quero passar do inverno, porque eu já mandei você trazer a capa e eu não quero passar frio. Eu não quero passar frio, eu quero essa capa antes do inverno. Tá bom? Venha antes do inverno com a capa. Será que Timóteo conseguiu chegar até Roma? Será que Timóteo conseguiu visitar Paulo antes dele ser decapitado, antes dele ser morto? Nós não sabemos, nós não temos certeza. Mas nós temos um texto em Hebreus, capítulo 13, versículo 23, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Hebreus, capítulo 13, versículo 26. Versículo 23. Hebreus 13, 23. Olha o que diz o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi. Alguns dizem que foi Paulo, eu pessoalmente não creio que foi Paulo, mas alguns dizem que foi Paulo. Com certeza foi alguém que Paulo influenciou, eu creio, mas não Paulo. Mas ele diz o seguinte, em Hebreus 13, 23. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Então essa carta aqui que é escrita para os hebreus, no final é noticiado que Paulo foi solto, foi posto em liberdade. Queremos também que essa carta aqui aos hebreus tenha sido escrito de Roma, porque ele fala aqui, os da Itália vos saúdam, no versículo 24, os da Itália vos saúdam. Pode ser que Timóteo tenha conseguido visitar Paulo e tenha sido preso também. Mas aqui agora ele é posto em liberdade. Mais uma vez, não há receita de bolo. Não há, aqui nesse mundo, não há um caminho igual para todos. O Senhor, ele tem de maneiras, formas de tratar. Ele livrou Timóteo, mas não livrou Paulo. Mas o próprio desejo de Paulo era encontrar com o Senhor. Ele fala isso, se eu não me engano, na carta aos Filipenses. Eu quero partir e estar com o meu Senhor, que é bem melhor. Mas para o bem de vocês eu fico aqui. Então, quando nós partimos, nós vamos para o nosso Senhor. E lá sim, após a morte, nós temos um único caminho, a glória eterna. Paulo ele fala em outra carta que as aflições do tempo presente, lá em Romanos 8,18, não são para se comparar com a glória que em nós será revelada. Ou seja, nós veremos a glória será revelada. Mas uns são soltos, outros continuam presos, uns são condenados à morte, outros não, uns são curados, outros não. Nós não sabemos qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós só sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Encerrando, irmãos, aqui, 2 Timóteo, ele fala o seguinte, faça o possível para vir antes do inverno, falando com Timóteo. Aí ele fala de uma igreja que está com ele. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Não só esses que Paulo enumerou, mas todos os irmãos. Existia uma igreja ali em Roma, existia irmãos que Paulo tinha um contato, que podiam de repente visitar ou ouvir a voz de Paulo, a gente não sabe ao certo, mas que Paulo falou assim, estou mandando saudações para você, Timóteo. Tem uma igreja aqui te esperando, eu quero te ver, mas a igreja está aqui, a igreja está acontecendo, mesmo comigo preso, o evangelho está crescendo. Todos os irmãos vos mandam saudações. De todos esses nomes aqui, nós não temos muitas informações sobre ele, a não ser Lino. Não é uma informação bíblica, é uma informação da tradição, uma informação histórica. Que Lino ele pode ter sido bispo da igreja de Roma.
logo depois da morte de Pedro, de Paulo, Lino pode ter assumido o pastoreio da igreja de Roma, ter sido pastor principal na igreja de Roma. Aqui o último versículo fala que o Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. É uma bênção muito simples, mas que o Senhor esteja com o teu espírito faz toda a diferença. Porque se o Senhor está com o nosso espírito se mantém avivado. Nosso espírito, nós mantemos o bom ânimo. Então, é o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo parecia ser um jovem, parecia ter problemas de saúde, parecia estar um pouco desanimado. Ele termina a carta falando: o Senhor esteja com o seu espírito, que ele te anime, que ele te encoraje, que ele te fortaleça, e a graça seja com vocês. Esse vocês no final quer dizer que a carta deve ser lida para toda a igreja. A carta é endereçada a Timóteo, mas pode ser lida para toda a igreja, né? E tem alguns pedidos pessoais, né? Aquela igreja de Éfeso reconhecia a autoridade de Paulo, e quando Timóteo lesse aquela carta perante a igreja, ele poderia dizer: ó, Paulo pediu para eu ir, tá? Mas Tíquico, de repente, Tíquico vai ficar com vocês. Ou seja, Priscila e Áquila vão estar aqui com vocês liderando. Entendeu? Eu queria terminar essa mensagem. Se vocês tiverem alguma pergunta, tem alguma pergunta, filha? Não, né? Ainda não tem nenhuma pergunta. Eu queria, mandar no privado. Quiser mandar também no privado, né? No Message, eu demoro a ver o Message, mas vejo no próprio WhatsApp, no grupo da igreja que está reunindo. Eu queria terminar esse estudo com os versículos chaves dessa parte que nós lemos. Capítulo 4, versículo 17 e 18. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. A Ele, glória para todo sempre. O Senhor nos livrará de toda obra maligna, nos levará salvo para o seu reino celestial. Ele não nos abandona, Ele sempre está ao nosso lado. E eu queria aqui, nesse final, te fazer um encorajamento, principalmente a você, Igreja Batista de Portela, nosso amigo e irmão querido, mas principalmente você, Igreja Batista de Portela, o qual estou tendo o prazer de pastorear em experiência nesse período. Lembre de pessoas que de repente precisam ouvir sua voz. Lembre-se de pessoas que de repente estão passando necessidade. Ligue para essas pessoas. Às vezes a gente manda recados pelo WhatsApp, mas de repente nesse período de quarentena que as pessoas estão distantes, é bom as pessoas ouvirem a nossa voz. De repente pessoas que vocês conheçam, que de repente nem eu conheço. Vocês que são da igreja, eu tenho tentado manter o contato, a gente tem um contato ali no grupo, mas de repente são pessoas que você está preocupada. Ore por essa pessoa, mas não só ore, ligue para ela, veja se ela está precisando de alguma coisa, de repente nós podemos ajudar, fazer uma compra, comprar um remédio, de repente essa pessoa não pode estar saindo de casa, de repente você pode fazer uma oração com essa pessoa no telefone, abençoando a vida dela, né? Assim como Paulo esperava essa bênção da visita do Timóteo, vem ter comigo depressa, né? Algumas pessoas estão esperando a nossa ligação, estão esperando que nós nos importamos com ela. E o Evangelho é isso, é nos importarmos uns com os outros, amarmos uns aos outros. Amém? Vamos orar? Muito bom, a gente está concluindo a segunda carta de Timóteo. Eu ainda estou orando a respeito de qual carta nós vamos estar estudando na próxima semana, ou Colossenses ou Filipenses, né? Eu vou estar orando em relação a isso. E é muito bom, foi muito bom terminar esse estudo aqui com você. Se de repente você chegou no meio do estudo, não viu tudo, a gente vai estar salvando aqui, vai dar para você ver desde o início daqui a pouco, ou também no YouTube, no nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos estar orando e encerrando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra foi inspirada por Ti, através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. E ela nos alimenta, ela nos fortalece. Ó Pai amado, é ao ouvir a Tua Palavra que nós temos fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. Ó Pai amado, mas também ao ouvir a Sua Palavra nós temos a nossa fé fortalecida. Nós nos enchemos do Teu Santo Espírito. Nós, ó Pai amado, nos fortalecemos em Ti.
E nós agradecemos porque nesse momento nós fomos fortalecidos. Eu mesmo fui fortalecido por Ti, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor usou homens como Paulo e o Senhor ainda nos usa hoje, homens que eram fracos, homens, ó Pai amado, que sentiam frio, que sentiam fome, que sentiam saudade. Nós também, ó Pai amado, somos limitados. Esse vírus está mostrando o como alguns homens são limitados, como nós homens somos limitados. Ó Pai amado, mas a nossa força vem de Ti. O Senhor é com o nosso espírito. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nos livrará de toda obra maligna, nos levará a salvo para o Seu reino e nós Te glorificamos. Glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz.